Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Aleluias. Deus é bom. Jesus é o mesmo. Aleluias. Não mudou. Aleluias. Juízes, capítulo 6. Diz-nos a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Diz-nos a palavra então do Senhor. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. E assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Versículo 11. E então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu coloquei um título nessa mensagem, que é o seguinte: Gideão, chamado para fazer proezas. Amém? Gideão, chamado para fazer proezas. E aí, nós vamos repetir junto. Só que nós não vamos falar Gideão, nós vamos falar o nosso nome. Um exemplo, quando contar até 3, eu vou dizer: Everton, chamado para fazer proezas. Amém? O irmão Fabinho vai dizer: Fábio, chamado para fazer proezas. Irmão Everton, vai ser uma bagunça santa aí que ninguém vai escutar nada. O nosso Deus, ele vai estar diferenciando aí a sua voz, e ele já está te olhando, e ele sabe quem você é, não se preocupe. Amém? Graças a Deus. No 3, 1, 2, 3. Everton, chamado para fazer proezas. Glória a Deus. Esse é o chamado do Senhor para cada um de nós, para fazermos proezas. E nós vamos ver na história, tudo começou com uma necessidade que o Senhor teve. Necessidade de encontrar um homem disposto a fazer a diferença e a realizar as proezas do Senhor em Israel. Primeiro, vamos entender um pouquinho o que acontecia nessa época. Nesse período, o relato do que nós lemos do texto, foi no período dos juízes, a qual deu nome no próprio livro, o livro de Juízes. Por quê? Foi um período onde não havia reis em Israel. O povo, a nação de Israel, ela era liderada por juízes, homens escolhidos pelo Senhor para estar na frente do seu povo. Só que o povo, ele, enquanto tinha um juiz na frente, enquanto tinha um líder ali para conduzir o povo, eles adoravam ao Senhor, eles invocavam ao Senhor, eles buscavam ao Senhor, eles se dedicavam ao Senhor, eles eram fiéis ao Senhor. Mas quando esse juiz morria, o que acontecia? O povo voltava para cá, o povo voltava a fazer o que era errado,
o povo voltava a adorar ídolos, imagens, o povo abandonava o Senhor, deixavam de buscar a presença de Deus. E por causa disso, começavam a sofrer, porque a palavra do Senhor nos diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, por causa do pecado, o povo começou a sofrer. E a Bíblia Sagrada nos diz que foram 7 anos. 7 anos sofrendo. E esse período dos juízes, deu em torno de 450 anos, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 20. Mas, agora, num desses momentos, em que Israel estava sem juiz, pecando e sofrendo, eles começam a clamar. Eles lembravam que o quê? Havia um Deus que o amava, amava eles, havia um Deus que havia escolhido eles para ser uma nação poderosa. Eles lembravam disso. E o que eles faziam? Começavam a clamar, começavam a buscar Deus, começavam a se envolver com as coisas de Deus, começavam, Senhor, nos ajuda, nos livra. E Deus, por causa da sua misericórdia, conforme a própria palavra nos mostra, ele acabava atendendo o povo. Ele levantava um homem para livrar o povo do sofrimento. Ele levantava um líder para ser um juiz e ali está à frente desse povo. Só que, veja bem, o povo sofria, conforme o próprio em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, diz assim, Jeremias escreve dizendo assim, por que se queixa o homem? E ele mesmo responde, o homem queixa-se do próprio pecado. Do que o homem reclama? Ele reclama do sofrimento. Sofrimento por causa do pecado. Do que o homem se queixa? A vida está difícil, a vida está ruim, por causa do próprio pecado. O afasta de Deus e ele acaba colhendo sofrimento. Só que Deus é tão bom e nos ama tanto, tanto, tanto. O Salmo 50, verso 15 diz assim, ele mesmo diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Então, por mais que o povo pecasse, quando eles lembravam do Senhor e começavam a buscar a sua presença novamente, a palavra se cumpria. Invoca-me no dia da angústia, que eu vou te livrar. E Deus, então, para cumprir a sua palavra, ali levantava um juiz para estar na frente do povo, livrando o povo, orientando, dirigindo, governando sobre o povo. E nesse caso, passagem que nós lemos, o personagem da vez, ou seja, o juiz da vez, o líder da vez, foi um homem chamado Gideão, que o Senhor escolheu para estar na frente do povo de Israel. Gideão, ele foi o 5º juiz de Israel, em Israel. Só que é interessante uma coisa, a gente analisar, que já havia virado rotina para o povo de Israel. Isso aí eles já tinham se acostumado a pecar, a colher sofrimento, a ser escravo, servidão, sofrimento, e depois com o tempo lembravam de Deus, se arrependiam, e Deus vinha e livrava. Então já era rotina para o povo de Israel. Pecar, servidão, sofrimento. Bom, agora nós vamos se arrepender. Sofriam um monte, depois se arrependiam. E aí começavam a buscar o Senhor. E nesse meio, enquanto eles estavam clamando a Deus, surgiu a necessidade de Deus usar um homem, de Deus colocar um juiz, uma pessoa, colocar alguém na frente do povo. E aí, aonde entra o personagem da vez, a qual nós vamos falar muito sobre ele nessa noite, o homem chamado Gideão. Mas antes, vamos entender um pouquinho mais o que acontecia com Israel. Vamos entender um pouquinho mais a história. Primeiro, tempo de sofrimento. 7 anos, não são 7 dias. 7 anos o povo não sabia o que era a felicidade. Imagina você, trabalha o ano todo, você guarda aí, adquire bens, guarda o dinheiro lá no cofre que você tem lá, muito dinheiro, e chega no final do ano, você pensando, bom, agora quando eu tirar minhas férias, eu vou desfrutar de tudo aquilo que eu adquiri durante o ano. Aí você chega em casa, está lá os ladrões esperando, e levam tudo que você adquiriu durante aquele ano. E aí você, bom, o outro ano eu vou de novo, o outro ano eu vou vigiar. Não adiantava, chegava o final do outro ano, acontecia de novo. Assim era com Israel.
Tudo aquilo que eles plantavam, semeavam, criavam os animais, durante o ano todo, chegavam em um período do ano, vinham os inimigos e levavam tudo. Então, durante 7 anos, Israel desfrutou deste sofrimento. Durante 7 anos, o povo não sabia o que era felicidade. Durante 7 anos, eles iniciavam o ano plantando, criando os animais, se esforçando para adquirir alguma coisa, mas no final não conseguiam desfrutar do seu trabalho, do trabalho de suas mãos. Durante 7 anos, o povo inimigo acabava usufruindo tudo aquilo que Israel adquiria. 7 anos de sofrimento, 7 anos de tortura. E a palavra do Senhor nos diz que o sofrimento era tanto que o povo de Israel fazia caverna, cavavam nas rochas para se esconder, mas não levavam nada, porque eles perdiam. A ideia deles era salvar a própria vida. Então, porque não adiantava eles querer levar alguma coisa junto, porque vinham, diz a Bíblia Sagrada, que os inimigos vinham como gafanhotos, invadiam Israel e faziam uma limpa. Então, o que eles pensavam? Vamos salvar a nossa própria vida. E a palavra do Senhor diz que ali construíam cavernas nas rochas, covas, para se esconder e fugir. Durante 7 anos, as mulheres de Israel não conseguiam desfrutar de uma noite de sono, porque era tanto sofrimento. Por quê que não conseguiam desfrutar de uma noite de sono? Porque se tivesse que fugir de dia, era fácil. Mas agora à noite. Então eles tinham que passar a noite em claro, acordado, porque o sofrimento era tanto. Não podiam acabar cochilando, eles passavam sem dormir. O sofrimento era muito grande. Outra coisa, durante 7 anos, os homens de Israel se sentiam como escória, porque eles tinham medo de lutar. E isso era uma vergonha muito grande. Um homem com medo de ir para a guerra. Haviam muitos homens, mas o que eles faziam? Eles acabavam fugindo. Então, durante 7 anos, tudo isso acontecia em Israel. Os homens com medo de ir para a batalha, os homens se sentindo escória, as mulheres, sofrimento tanto que não sabiam o que era uma noite de sono. Quem sabe os jovens, as crianças, não sabiam se ter futuro, porque poderiam morrer. Assim era o sofrimento para o povo de Israel. E não era 7 dias, nem 7 semanas, mas eram 7 anos. 7 anos. Durante 7 anos, Israel estava sofrendo desta maneira. E aí, eu faço uma pergunta para você nessa noite. Quanto tempo faz que você está sofrendo? Quanto tempo faz que você está sofrendo? Quanto tempo faz que você não sabe o que é ter uma noite de sono por causa dos problemas? Quanto tempo faz, você homem, quanto tempo faz que você vive fugindo dos problemas que estão na tua vida e você não tem coragem de confrontar e resolver eles? Quanto tempo? Quanto tempo faz, família que aqui está, que você não sabe, vocês não sabem o que é a paz? Quanto tempo faz que você não sabe o que é alegria? O que é sorrir? Quanto tempo faz? O povo de Israel desfrutava desse sofrimento durante 7 anos. E quem sabe você está aqui nesta noite e você se identifica muito com esse povo, porque você está há muito tempo sofrendo. Você está há muito tempo padecendo. Você está há muito tempo gemendo. Mas preste atenção que a palavra do Senhor diz. O que Israel fez e praticou. Salmo 50:15, como a gente leu antes. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Deus hoje pode te livrar desse sofrimento. Deus hoje pode mudar a tua história. Invoca-me no dia da angústia. Mas qual que é o problema então? Não é, mas eu estou na igreja. O problema é que muitas das vezes nós não invocamos a Deus. Nós invocamos o A, o B, o C, o D. Deus vai ser sempre a última opção. Nós deixamos Deus sempre por último, como o povo de Israel. O sofrimento era tanto, mas depois de 7 anos lembraram de buscar o Senhor. Às vezes nós vamos buscar refúgio em quem não tem nada para nos oferecer.
Nós vamos contar problemas que acontecem na nossa vida para pessoas que não têm experiência nenhuma para poder nos ajudar. Nós vamos contar coisas que acontecem na nossa casa para pessoas que não têm moral e nem autoridade para poder nos ajudar. E a Bíblia diz: invoca-me. Nós temos que invocar o Senhor. E Ele vai nos livrar. E Ele vai mudar a nossa história. A palavra do Senhor diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Então devemos fazer como Israel: invocar ao Senhor, clamar ao Senhor, e Ele vai nos livrar. Quando o povo clama a Deus, Deus começa a agir agora em favor do povo. Depois que o povo começa a clamar a Deus, Deus começa a voltar a atenção agora para o povo. Deus começa a olhar para o povo diferente. Deus começa a agir em favor do povo. Diante agora de uma situação em que os inimigos estão prestes para invadir a Israel. Estão prestes, acampando, sitiando para invadir Israel e fazer uma destruição. E o povo todo fugindo. Diante dessa situação, eles haviam clamado, mas estavam fugindo. Muitas das vezes acontece assim com a gente. Nós clamamos a Deus pela solução de algo, pelo agir de Deus de algo, mas a gente acaba fugindo da situação. Um exemplo: pessoas que precisam perdoar. Ela clama a Deus para ajudar ela a perdoar, mas quando surge a oportunidade, ela pega e foge do outro. Ela não consegue ficar de frente, sempre fugindo da situação, sempre fugindo dos problemas. Israel estava assim, clamaram por uma libertação, pelo agir de Deus. E aí, o que eles faziam? Eles acabavam fugindo. E agora, numa dessas fugas, em que o exército inimigo está pronto para invadir Israel, e todo mundo fugindo, todo mundo se escondendo, todo mundo querendo salvar a sua própria pele, a Bíblia Sagrada diz que Deus olha e vê um homem fazendo a diferença. Um homem fazendo a diferença. Nessa correria, nesta fuga do povo, Deus encontra alguém fazendo algo diferente dos demais. Encontra alguém fazendo a diferença. Alguém que não aguentava mais sofrer. Alguém que não aguentava mais fugir. Esse alguém chama-se Gideão. Gideão. O homem que tomou uma posição. O homem que resolveu fazer a diferença no meio do povo. Isso aqui é muito forte. Por quê, irmãos? Quantos anos o povo estava sofrendo? 7 anos. Agora Deus olha e encontra um homem fazendo a diferença. A partir de então as coisas começam a mudar. Muitas das vezes a nossa vida, a nossa história é assim. Entra ano e sai ano, a gente continua sofrendo. Porque a gente vem sempre naquela mesma batidinha. A gente não faz nada de diário. É só um calendário, questão de organização. É só para organizar o nosso tempo. A gente sabe que estamos no ano de 2019. Mas se eu não fizer algo diferente, o ano vai ser o mesmo, vai acontecer do mesmo jeito, as mesmas coisas que aconteceram em 2018. Vai se repetir, não vai mudar. Eu preciso fazer algo diferente. E Gideão sabia disso. Para aí, 7 anos sofrendo. Não adianta eu ficar clamando, Deus me ajuda, eu preciso fazer uma diferença. Eu clamar, eu sei que Ele vai me ouvir, porque está escrito, Ele vai me ouvir. Agora eu preciso fazer a diferença. Eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso tomar uma posição diferente, porque senão vai se repetir novamente o mesmo ano. Sofrimento, dor, angústia e pranto. Muitas das vezes a gente vem para a vigília de final de ano, que é uma bênção, a gente tem que vir, nós temos que orar, iniciar o ano na presença de Deus. Mas se eu não fizer nada diferente, depois que eu sair da vigília, mudar as minhas atitudes, as minhas ações, vai se repetir novamente o mesmo ano de 2018. As mesmas lutas, os mesmos sofrimentos, as mesmas dores, as mesmas angústias. Eu preciso tomar uma posição diferente. Eu preciso fazer algo diferente para chamar a atenção do Senhor. Amém? Eu preciso ter uma posição diferente. Eu preciso fazer algo para chamar a atenção do Senhor. E infelizmente muitas pessoas acabam sendo como os israelitas.
só reclamam, só murmuram, só criticam, só fogem dos problemas. Muitas pessoas só questionam, só duvidam, mas não fazem nada de diferente para mudar a situação. Um exemplo, casamento. Muitas mulheres e homens reclamam do casamento. E vem a pergunta, mas o que está fazendo diferente para mudar o casamento? Muitas mulheres reclamam do marido, porque não sei o que, bababá. Mas o que tu estás fazendo de diferente para mudar ele? Muitos homens reclamam da esposa, mas o que tu está fazendo de diferente? E ainda usa Deus. Eu oro para Deus mudar ela, eu oro para Deus fazer uma obra. Mas o que tu está fazendo diferente, além de orar? Qual é a tua posição? Pessoas reclamam do trabalho. Pessoas reclamam da vida financeira. Pessoas vivem reclamando de tudo. Abençoadinho do Senhor. Para mim também. O que nós estamos fazendo de diferente? Por isso que não cresce, mano, não vai para frente. O que nós estamos fazendo de diferente? Pois é, as pessoas vão lá, ficam na prisa, daqui a pouco some. O que nós estamos fazendo de diferente? Se nós não fizermos algo diferente, vai se repetir o mesmo ano de 2018. E Israel não entendia isso. Israel não entendia isso. E quando Deus olha agora para Israel, ele encontra um homem fazendo a diferença. Um homem que não aceitava mais sofrer. Um homem que estava disposto a se esforçar para ver Deus agindo em favor do seu povo. E a Bíblia nos relata que quando Deus olha, ele encontra Gideão malhando trigo no lagar. Olha a atitude desse moço. Olha a atitude desse moço. Fugindo da normalidade. Fugindo do costume. Era normal, era não, o lagar aonde ele estava malhando trigo, era o lugar aonde se levavam as uvas e para lá, espremer ela, pisar nela, prensar ela, para fazer o suco, para fazer o vinho, e não para o trigo. O trigo era na eira, lá ele levava o trigo, na eira, tinha que ser um lugar arejado, um lugar bem espaçoso, um lugar com correntes de vento, porque quando ele fosse tocar o trigo para cima, o vento vinha e levava toda a sujeira. E não em um lugar como o lagar. Lagar era um lugar escuro, não tinha vento, não tinha claridade. Então todo esse processo de limpeza exigia muito esforço fazer no lagar. Porque o lagar aqui dessa época, desse tempo, era feito na rocha, cavado na rocha. Então era um lugar difícil para fazer esse processo com o trigo. Mas ele fugiu da normalidade, porque ele queria fazer a diferença. Ele queria fazer a diferença. Ele queria fazer algo fora do normal, do costume. Ele queria ver as coisas mudando. E para isso, ele começou a fazer a diferença. Amém? Ele não queria ser mais um no meio da multidão. E Deus não chamou você para ser mais um no meio da multidão. Eu creio nisso, que Deus não chamou você para ser mais um no meio da multidão. Deus chamou você para você fazer a diferença. Amém? Para você fazer a diferença. Malhar o trigo no lagar exigia muito esforço. Exigia muito esforço da parte da pessoa, muito esforço físico. Mas Gideão não deu bola para o esforço e para o cansaço. Ele fez a diferença. E às vezes nós queremos o milagre de Deus. Nós queremos que Deus venha agir na nossa vida. Oramos, pedimos, Deus faz o milagre. Mas daí como uma semana como essa, nós temos que o domingo, e aí tem os discipulados da semana, e aí vem quinta, aprisco, sexta, o que tem sexta? Confraria e oração, e depois domingo culto. Aí eu já fico reclamando, 3 dias, como é difícil, 3 dias, é muito ruim, é muito pesado. O esforço, é o nosso esforço em servir a Deus,
que vai chamar a atenção dele. Amém? Se nós fizermos as mesmas coisas que todo mundo está fazendo, não vai mudar. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença. E foi o que Gideão fez. Gideão estava fazendo a diferença. E isso chamou a atenção do Senhor. E nesta noite, você que chegou aqui sofrendo, você que chegou aqui, quem sabe assim como esse povo, sofrendo, em busca de paz, em busca de alegria, nessa noite, você pode fazer a diferença para isso mudar. Como assim, irmão? Você pode aceitar a Cristo, você pode se entregar a Cristo, você pode se lançar a Ele, você pode deixar Ele assumir o controle da tua vida. Você pode deixar Jesus na frente da sua vida. Isso é fazer algo diferente. Porque geralmente o controle da nossa vida está na nossa mão. É ou não é? Na minha vida quem manda sou eu. Se eu quero fazer a diferença, a minha vida quem controla é o Senhor. A minha vida quem dirige é o Senhor. Na minha frente quem vai é o Senhor. Amém? Faça a diferença. Quem sabe você quer a restauração do teu casamento. Você quer a felicidade, você quer paz. Você quer uma mudança de vida. Começa por hoje entregando a tua vida a Cristo. Entregando os teus sonhos, os teus projetos a Cristo. Deixando Ele controlar o teu ser. Faça a diferença. E aí? Agora, vamos em frente. Gideão chamando a atenção do Senhor. Gideão agora despertando o olhar, a atenção do Senhor, fazendo com que o Senhor viesse olhar para ele. Vem o anjo do Senhor e olha tudo aquilo ali, se admira e chega e diz para ele: Gideão, o Senhor é contigo, o homem valente. Presta atenção. O Senhor é contigo, o homem valente. Porque ele estava fazendo a diferença. Ele estava fazendo a diferença. Ele estava fazendo algo fora do normal, do comum. Porque ele não aceitava mais o sofrimento. Ele não aceitava mais tanta angústia. Ele não aceitava mais fugir. E existem pessoas que já se acostumaram a fugir. Se acostumaram com o sofrimento. Já se acostumaram a só chorar. E não fazem nada de diferente para a situação mudar. Gideão estava fazendo a diferença. E a Bíblia Sagrada diz que o anjo chega com todo amor e carinho. Gideão, o Senhor é contigo, o homem valente. E aí, quando ele escuta isso, vou parafrasear aqui, ele diz para o anjo: vem cá, vem cá, vem cá. Como assim? Como assim? Como assim Deus é comigo? Como assim, homem valente, como assim Deus é comigo? Como pode isso? Se Deus é comigo, onde é que estão todas aquelas maravilhas que Ele fez no passado? Se Deus é comigo, por que que nós estamos sofrendo desse jeito? Não é assim que muitas pessoas perguntam e questionam? Ah, mas se Deus me ama, por que que eu estou sofrendo? Ah, porque se Deus quer o meu bem, por que que eu estou sofrendo? Gideão fez a mesma coisa. Gideão questiona agora. Só um pouquinho, que história é essa? Cadê as maravilhas que ele fez no passado? E o povo está sofrendo. Cadê? Aonde estão tudo aquilo que ele realizou, os feitos grandes que ele realizou? Aonde estão aquelas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Aonde está tudo isso? E aí o anjo pega, corta o barato dele, em vez de ele ficar murmurando, corta e diz: Gideão, o negócio é o seguinte, vai nessa tua força e livra Israel do sofrimento. Não te enviei eu? Em outras palavras, o anjo diz: Gideão, só um pouquinho. Agora chegou a tua vez. Agora é o teu momento. Agora é a vez que eu vou me manifestar para o povo através da tua vida. Amém? E quando a gente lê essa passagem, eu particularmente quando li essa passagem, eu fiquei muito preocupado. Porque muitas das vezes nós somos assim como Gideão.
Parece que servimos a um Deus do passado. Só que Deus não vive do passado. Amém? O nosso Deus não vive do passado. Quem vive do passado é museu. O que tem lá dentro do museu? Só coisas do passado. Só coisas do passado. Só coisas do passado. O nosso Deus não vive do passado. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus está dizendo que aquilo que eu estou fazendo hoje é muito maior do que eu fiz no passado. Porque Ele não vive da glória do passado. Ele não vive. Ele continua fazendo obras tremendas. Por que aceitamos a Jesus? Porque teve alguém que teve a vida mudada e nos falou do amor de Cristo. E o abraçamos e desejamos no nosso coração. Eu quero a Cristo. Deus é um Deus que continua fazendo maravilhas. Amém? O nosso Deus não é um Deus do passado. Mas infelizmente, às vezes, nós ficamos nos lamentando. Nós ficamos nos questionando. No passado a igreja era fervorosa. Milagres eram no passado. Aí a literatura nos mostra os feitos que Deus fez através de homens. Mas tudo no passado. E o que Deus precisa para fazer aquilo que Ele fez no passado nos dias de hoje, irmão Everton? O que Deus precisa para fazer as mesmas proezas, os mesmos milagres, as mesmas obras? Ele precisa encontrar pessoas que estão fazendo a diferença. Ele precisa encontrar pessoas que estão fazendo a diferença. E você com certeza é uma dessas pessoas. Amém? Porque você não é mais um no meio da multidão. Você com certeza é uma dessas pessoas que Deus quer usar muito, muito, muito. Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As mesmas obras que Ele já realizou, Ele quer continuar realizando e ainda maiores, através da nossa vida. Amém? Mas nós tocamos a culpa em várias coisas. Nós tocamos a culpa por causa do louvor, não é que nem do passado, por causa disso, por causa daquilo, por causa da pregação, por causa do pregador não é fervoroso, o pregador nem cabelo tem, coisa e tal, né? Tocamos a culpa, né? Sempre achamos uma desculpa para justificar a nossa falta de interesse em fazer a diferença. Sempre. Mas Deus, quando Ele acha alguém fazendo a diferença, Ele realiza proezas e maravilhas. Porque Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele não mudou. Amém? Ele não mudou. E quando agora o anjo diz para Gideão, só um pouquinho, não te enviei eu. Em outras palavras, Gideão estava relembrando tudo aquilo que Deus fez através dos homens do passado. E o anjo, em outras palavras, está dizendo para ele, cara, o negócio é o seguinte, tudo aquilo que diferença, vira com todo amor e carinho por irmão que está do teu lado e diz, irmãos, vamos fazer a diferença. Glórias a Deus. Volta de novo esse olhar tão simpático, carinhoso e diz, mas vamos começar a partir de hoje. Aleluias. E agora Gideão entendendo isso, opa, não é só para o passado. A glória dele não se manifestou só para o passado. Ele quer me usar. Deus quer me usar. E aí quando ele entende isso, Deus chama ele de novo e diz, Gideão, vamos lá. Vamos lá. Agora é o seguinte, tem algumas coisas que tu precisa fazer. Presta atenção. Primeiro, vai na casa do teu pai, destrói todos os ídolos que ele adora, destrói todas aquelas imagens, destrói tudo isso. Pega um dos bois dele, o segundo, e sacrifica, levanta um altar para mim e sacrifica ali esse animal. E Gideão então vai e cumpre com a ordem do Senhor. Quando estava lendo essa passagem, algo me salta aos olhos. Por que Deus já não começou a usar ele? Ele tinha que ir lá na casa do pai dele. Porque ali havia um símbolo de religiosidade. Presta atenção.
Quantos anos o povo estava sofrendo? 7 anos. Mas o povo sofria e mesmo assim era religioso. Ali havia altares, imagens, ídolos, aonde o povo se curvava, adorava, buscava, achando que ia alcançar alguma coisa de bom para a vida. Só que a Bíblia diz que eles continuavam em sofrimento. E o que Deus nos mostra nessa noite? A religião não nos leva a lugar nenhum. Quem termina com o nosso sofrimento é Cristo. Amém? Quem termina com o nosso sofrimento e muda a nossa história é Cristo. Existem pessoas que são apegadas a tantas coisas. E é pé de coelho, é ferradura, é imagem, é isso, é tantas outras coisas. Mas olha para a vida dela, continua sofrendo. Olha para a vida dela, ela não sabe o que é uma noite abençoada de sono. Olha para a vida dela, ela não sabe o que é ter alegria. Mas é religiosa, está ali fervorosa, está ali devoto daquilo ali. Não abre mão, mas o sofrimento continua sobre a sua vida. Israel era assim, era religioso, 7 anos sofrendo. Havia uma religiosidade, havia uma crença, mas 7 anos sofrendo, 7 anos fugindo, 7 anos gemendo. Então a religiosidade não nos leva a lugar nenhum. Quem muda a nossa história, a nossa vida, é o Senhor. Amém? É o Senhor. E Gideão então vai, realiza essa obra, mostra para todo o povo fica pirado. Mas ele mostra para o povo que o quê? Gente, olha só. O pai dele pega e diz para o povo, presta atenção. Se esse ídolo que nós estávamos adorando é Deus mesmo, então ele que faz alguma coisa com Gideão. Se é Deus mesmo, ele que toma as dores deles e faz alguma coisa. Só que não aconteceu nada com Gideão, porque quem estava usando ele era o Senhor. Deus estava no controle da vida dele, e o povo todo reconheceu que o quê? Aquilo ali era tudo coisas que afastavam eles do Senhor. Era engano. E eles entenderam isso. Até hoje vivemos no engano. Até hoje vivemos no engano. E por isso estamos colhendo sofrimento. E agora, Gideão então, pronto para liderar o povo, Deus abençoando, Deus agora, ele cumprindo com a ordem do Senhor, e lembrando dessa casa que havia sofrimento, havia idolatria, havia imagem. O que nos vem à memória também essa campanha que nós vamos ter daqui uns dias, Casa de Paz. Tantas casas como essa casa aqui do pai de Gideão. Tantas casas sofrendo, tantas casas há tantos anos padecendo e gemendo, esperando alguém como Gideão, com coragem, de chegar lá e mostrar, ei, esse aqui é o verdadeiro Deus. Ei, esse aqui é o Senhor. Esse aqui pode mudar a história de vocês. Quantas casas assim? Quantos lares estão gemendo, não aguento mais o sofrimento? Já bateram em tantas portas, já foram em tudo quanto é religião, mas continuam sofrendo, continuam enfermos, continuam com a alma oprimida. Quantos lares estão precisando de alguém como Gideão para fazer a diferença na vida deles? Esse alguém é você. Amém? Esse alguém está aqui nessa noite. Louvado seja o Senhor. Depois disso agora, Deus então chama Gideão. Gideão vai para frente do exército, consegue reunir o povo, reúne 32 mil soldados. Só que o exército inimigo tinha 135 mil. 32 mil contra 135 mil. Aí Deus diz para ele assim, Gideão, eu vou parafrasear por questão do nosso tempo. Gideão, o negócio é o seguinte, tem muita gente aí. Tem muita gente aí. Tem muita gente, Gideão, não dá, assim não dá. Porque se vocês chegar a vencer a guerra, vocês vão dizer o quê? Foi a força do braço de vocês. Por que muitas das vezes Deus não permite as coisas acontecer na nossa vida? Porque nós estamos agindo na força do nosso braço, e se acontecer, nós vamos nos vangloriar e dizer que as coisas aconteceram por nossa causa. E não por causa que o Senhor agiu. E aí agora Deus diz, Gideão, é o seguinte, vamos diminuir. Dos 32 ficam 10 mil. Melhorou. Para Deus, para Gideão piorou a situação. De 32 para 10 mil.
Aí Deus olha e diz: Gideão, o negócio é o seguinte, tem muita gente aí. Tem muita gente, vamos fazer mais uma peneira. Resumindo, restou 30 soldados israelitas contra 135 mil. A proporção dá um soldado israelita para 450 soldados midianitas. É muita gente. É muita gente. É loucura ou não é? Sim ou não? Vamos lá. A nossa pastora nos ensinou. Sim e não. É ou não é? É loucura. Imagina um soldado contra 450. Não estava nem tanto. Podia deixar para 30, já estava. Mas não. Por quê? Deus queria mostrar para o povo: quem faz a obra é Ele, quem faz proezas é Ele, e quem dá a vitória é Ele, e não a força do nosso braço. Amém? Quando as coisas estão difíceis e eu não consigo mais resolver na força do meu braço, eu entrego ao Senhor. Porque quem dá a vitória é Ele, quem faz proezas é Ele, e não nós, não a nossa habilidade, não o meu conhecimento, não o meu entendimento, não a minha formação. Quem faz a obra é o Senhor. Amém? Faz a mudança na nossa casa é o Senhor. E Ele queria mostrar isso para Israel. Ele queria mostrar isso para Israel. Ele queria mostrar para Israel que quem dava a vitória era Ele. Quem fazia as proezas era Ele. Quem manifestava e dava vitória para o povo de Israel sempre foi Ele. E problema que nós temos: por que muitas das vezes a gente não consegue vencer na vida? Por que muitas das vezes as portas parecem estão sempre fechadas? Porque nós estamos agindo na força do nosso braço. Na força do nosso braço. Um exemplo que a gente falou antes: casamento é o melhor exemplo. Casamento é o melhor exemplo. A mulher quer porque quer que o marido venha se converter, mas ela está agindo na força do braço dela. O homem quer porque quer que o marido a mulher venha se converter, mas ele está agindo na força do braço dele. A mãe quer porque quer que o filho venha aceitar Jesus, se libertar das drogas, mas ela está agindo na força do braço dela. Quem faz a obra e maravilhas é o Senhor. Quem faz o milagre é Ele. Amém? Quando eu, homem, entrego o meu familiar nas mãos de Deus, eu preciso aprender a confiar. Mas nós não aprendemos. A gente ora e faz as coisas da nossa maneira. A gente ora e age segundo o nosso pensamento. E Deus acaba não agindo. Porque, segundo o nosso pensamento, nós vamos achar que o quê? Vencemos por causa da força do nosso braço. Por causa do conhecimento que eu tenho. Por causa da graduação que eu tenho. Por causa dos títulos que eu tenho. Por causa do meu esforço. Da força do meu braço. E aí a gente acaba não tendo vitória. Deus queria mostrar isso para Israel. Deus queria mostrar isso. Um exemplo, nosso aprisco. Por que muitas das vezes o aprisco não desenvolve, não cresce? Infelizmente, muitas das vezes o líder acha que ele sabe tudo, que ele tem carisma, por causa da sua carisma, as pessoas vêm para o aprisco, porque ele é um cara bom, é mesmo, mas não entrega e não deixa Deus agir. E fica sempre naquela batidinha. Não faz nada de diferente para mudar a situação. E fica achando que as pessoas vão vir. Não vão, porque quem faz a obra é o Senhor. Quem envia as almas é o Senhor. Quem cura é o Senhor. Quem liberta é o Senhor. Mas para isso acontecer, ele precisa usar pessoas. Amém? Ele precisa usar pessoas. Ele precisa usar pessoas que estejam dispostas a fazer a diferença. Pessoas que estejam dispostas a ser diferentes. E nesta noite eu creio que ele encontra uma multidão aqui, disposta a fazer a diferença. Amém? Jesus amado, esse amém está muito fraco. Esforço, ânimo, você está na casa do Senhor. Amém?
Glória a Deus. Antes de aceitar Jesus, a pessoa virava à noite no bailão, no carnaval, até de manhã, gritando, cantando, ia para campo de futebol, saía do estádio sem voz, e aceitou Jesus, parece que ficou mudo. Tem que bater palma, não bate, parece que perdeu as mãos. Nós estamos servindo ao Rei da Glória. Nós temos que dar o nosso melhor para Ele. Amém? O nosso melhor. Nós precisamos fazer a diferença. E Gideão agora com 300 homens. Gideão desfruta de uma grande vitória. Com 300 homens. Gideão experimenta uma vitória a qual Deus agiu e esse exército de 300 homens nem foi preciso lutar. Eles entram em cena só para matar o restante dos inimigos que sobraram. Só para matar o restante dos inimigos que sobraram. Mas quem fez a obra, quem deu vitória, foi o Senhor. Foi o Senhor. Amém? Mas tudo começou com quem? Com um homem que estava fazendo a diferença. Um homem que aos olhos da sociedade era limitado, quem sabe fraco, rejeitado, tinha fraquezas. Mas independente de tudo isso, lemos a palavra do Senhor, nos encantamos com a história de Gideão. Um homem que Deus usou para fazer proezas. Independente das tuas limitações, das tuas fraquezas, Deus vai te usar para fazer proezas. Amém? Porque quem faz é Ele. A minha parte é fazer a diferença. Fazer algo diferente. Ter uma posição diferente com relação a 2018. E isso na vida em geral. Como a gente falou, tem pessoas que no trabalho reclamam, mas não faz nada diferente. Nem o patrão consegue olhar para ele, de tão chato que é. Não faz nada diferente na vida, vive reclamando da vida, mas não faz nada diferente. E quer que as coisas venham mudar. Irmão Everton, mas eu oro. Oração, você ora e ação, conforme o querer do Senhor. Fazendo a diferença, as coisas vão mudar. A história vai ser outra. Amém? E agora, quando falamos de Gideão, encontramos ele no livro de Juízes, depois encontramos lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus 13:8, nos apresenta ele como um dos heróis da fé. 13:8 não, perdão. Lá no livro de Hebreus, nos apresenta ele como um herói da fé. Imagina, se daqui a 100 anos Jesus não voltar, e a nossa igreja vai estar bombando, além daquele prédio enorme que Deus já nos deu, vai ter mais uns quantos espalhados pela cidade daquele tamanho. Amém? E se tiver que escrever livros contando a história de como as coisas aconteceram, de como tudo aconteceu, Deus usando pessoas para levarem o seu amor nas casas de paz, evangelizando a cidade, quão bom não seria o nosso nome não aparecer lá escrito? Já pensou nisso? Como as pessoas vão lembrar de nós? De alguém que fez a diferença? Ou alguém que era mais um no meio da multidão? De alguém que realmente fez a diferença, foi instrumento de bênção para outros? Ou como mais um no meio da multidão? Nossos dias que estamos vivendo estão antecedendo as casas de paz. Assim como o povo de Israel, muitas casas, muito sofrimento, muita gente padecendo e gemendo, muita gente não sabendo mais o que fazer a ponto de querer tirar a própria vida. Muitas mães, como as mães de Israel, não conseguindo ter uma noite de sono. Muitos pais se sentindo escória por causa do medo, por não poder enfrentar situações que a vida vem e coloca na frente dele. Muitas casas precisando de pessoas que venham fazer a diferença na vida deles. E essa pessoa é você. Amém? Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a minha vida. E todas as vezes que Deus chama pessoas,
Ele chama essas pessoas com um propósito bem específico, para serem úteis em abençoar outras pessoas, e não nas coisas. Deus não chama pessoas com propósito específico de ser um músico. Isso vai ser um talento. Deus vai dar. O propósito específico é pessoas. Pessoas. Deus não chama a pessoa com propósito específico de ser um ministro de louvor. O propósito é as pessoas. Vai ser consequência. Ele vai usar o louvor para abençoar outras vidas. Mas o propósito específico são pessoas. Quando Deus chama Abraão, Abraão foi pai de multidão de pessoas. Quando Deus chama José, chama para fazer dele um governador do Egito, para livrar Israel da fome, porque a história de Israel tinha que continuar. Israel, pessoas. Depois Davi foi rei de Israel. Deus precisava de um homem com o coração segundo o seu coração para liderar pessoas, para ser um canal de bênção sobre vida de pessoas, sobre outras pessoas. Deus chama Gideão para livrar Israel do sofrimento. Pessoas. Tudo que vai acontecer, as bênçãos materiais, aquilo que Deus vai nos alcançar, aquilo que Deus vai realizar na nossa vida em outras áreas, vai ser tudo um bônus. Com propósito específico, Deus nos chama para sermos bênçãos sobre a vida de outras pessoas. Amém? Paulo, chamado para evangelizar os gentios, pessoas. Pedro, exemplo de fé, porque através de Pedro, muitas pessoas encontraram a cura, muitos judeus entenderam a mensagem do evangelho. Pessoas, nós não encontramos na palavra de Deus outro propósito, quando Deus chama alguém, mas sempre pessoas, ligado a pessoas, a cuidar de pessoas, a levar o seu amor a outras pessoas. E aí você pergunta, qual que é o meu chamado, irmão Everton? O seu chamado é você ser bênção sobre a vida de outras pessoas. Amém? Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. O seu chamado é ser um canal de bênção sobre a vida de outras pessoas. Deus te chama para ser um instrumento de bênção sobre a vida de muitas pessoas. Louvado seja Deus. E Gideão fez a diferença. Gideão foi este canal, foi este instrumento de Deus, que levou libertação para todo um povo, que levou vitória para um povo que está 7 anos sofrendo. Louvado seja Deus. Mas antes de Deus nos usar, primeiro Ele precisa mudar a nossa história. Foi o que Ele fez com Gideão. Primeiro Ele muda a história de Gideão e depois Ele usa ele. Existem pessoas que, quem sabe, vieram nessa noite e se encontram, a sua história muda, a sua vida muda, e o teu coração se enche de paz e alegria, e você começa a ficar inquieto, querendo transmitir essa paz, essa alegria a outras pessoas. Mas primeiro, o teu coração tem que conhecer o que é paz. O teu coração tem que conhecer o que é alegria e felicidade. A sua vida precisa ser mudada. Nessa noite você tem a oportunidade de parar de sofrer. Você tem a oportunidade de sair daqui com uma nova história para a sua vida. Você tem a oportunidade de ter a sua vida transformada nessa noite. Por que Deus vai transformar a minha vida, irmão? Para você fazer a diferença na vida de outras pessoas. Louvado seja Deus. E eu quero fazer um convite. Eu quero fazer um convite a você que não aguenta mais sofrimento. Assim como o povo de Israel. Você não aguenta mais tanta dor. Você não aguenta mais tanto engano. Entregar a vida a Cristo. Quer entregar o controle da vida a Jesus. Quer se render a Ele e aceitar Ele como Senhor e Salvador. Existe alguém nesta noite que quer tomar essa decisão? Alguém nesta noite que quer parar de sofrer,
sair daqui com uma nova história. Alguém nessa noite? Temos duas pessoas, uma. Isso lá atrás nós temos uma. Aonde mais? Glórias a Deus. Amém. Eu convido essas pessoas a passarem aqui com todo amor e carinho. Isso. Já vai vir alguém junto para te abraçar aqui. Aleluia. Tem mais alguém que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Tem mais alguém? Nós vamos orar por esses irmãos. Glórias a Deus. Eu quero que a igreja estenda as mãos para cá. Em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês dois a fazerem junto com a oração. Só repete comigo: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, a minha vida te pertence. Aleluias. Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, a partir de hoje a história dessas pessoas não é mais a mesma. A partir de hoje o coração desse moço não será mais o mesmo. O coração dessa mulher não será mais o mesmo. A partir de hoje a vida deles vai mudar. A história deles vai ser mudada. A partir de hoje, meu Deus, o Senhor há de manifestar a tua presença, a tua paz sobre eles, em nome de Jesus, porque eles vão fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas. Essa igreja pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso, celebre a Deus, celebre a Deus. Nosso amigo Santo Espírito. Glórias a Deus. Aleluias. Nós queremos fazer mais uma oração. Eu ouvi falar que Deus usou poderosamente a vida de Gideão. Muitos lares estão assim como a casa do pai deles, sofrendo, padecendo. E nós queremos orar, porque estamos prestes a ir de mais uma campanha Casas de Paz, onde Deus vai usar a nossa vida poderosamente. Eu não quero particularmente fazer a mesma coisa que eu fiz no ano passado. Eu quero que esse ano venha a ser diferente. Que as casas aonde nós entrarmos, milagres venham acontecer, curas, restauração. Deus venha fazer muito mais. Deus fez o ano passado, mas esse ano quer fazer muito mais. Amém? E nós vamos orar em nome de Jesus. Feche os teus olhos e levante a tua mão direita para o alto. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, e clamamos para que o Senhor venha usar as nossas vidas como usaste a vida de Gideão. Quem faz milagres é o Senhor, e o Senhor não mudou. O Senhor não vive da glória do passado. Meu Deus, muito fortalece a nossa fé quando lemos as histórias dos homens do passado, os heróis da fé. Mas nós não queremos ficar só lendo a história deles. Nós queremos que o Senhor venha nos usar poderosamente as nossas vidas, porque o Senhor não mudou. A nossa alegria, Senhor, é que o Senhor não mudou, que o Senhor ainda quer nos usar. Mas para isso precisamos fazer a diferença, e nós estamos dispostos a fazer a diferença. Pai, em nome do Senhor Jesus, muitas casas, Pai, precisam de um alento, de um braço amigo. Muitas casas estão precisando ouvir falar do Teu amor, da Tua graça. Muitas casas estão, Senhor, precisando urgente do Teu amor e da Tua graça. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos ser esse instrumento que o Senhor vai usar, Pai, em nome de Jesus.
eu quero que agora você não ore, mas você pense numa casa, numa família, numa pessoa que está sofrendo muito. Quem sabe assim como o povo de Israel, ou até mais de 7 anos, você conhece pessoas que estão sofrendo. Feche os teus olhos, apenas pense, lembre agora, lembre dessa pessoa, lembre dessa casa, dessa família, quem sabe até um familiar teu, um vizinho, um ente querido, que você tanto ama. E muitas das vezes, quando você lembra do sofrimento dessa pessoa, o teu coração chora, porque você nada pode fazer por ele. Você acaba sentindo a dor desse teu familiar, a dor desse teu conhecido. E você se pergunta muitas das vezes, como eu queria poder ajudar, como eu queria que essa pessoa viesse mudar de vida, como eu queria que aquele moço viesse ser liberto das drogas, como eu queria que aquele meu familiar encontrasse Jesus. Lembre agora de uma pessoa que está nessa situação, em nome de Jesus. Para essa pessoa mudar a sua história, mudar de vida, ela precisa apenas de alguém que vá lá e faça a diferença na vida dela. E nesta noite Deus vai te mostrar que Ele já preparou esse alguém. Esse alguém que Ele vai usar já existe. Esse alguém que Ele vai usar poderosamente para mudar a história de muitas casas já existe. Coloque a mão sobre o teu peito, sobre o teu coração. Esse alguém é você. Esse alguém é você. Você que Deus quer usar. É você que Deus quer usar, assim como Ele usou a Gideão, para mudar a história de muitas vidas. Filho de Deus, chamado para fazer a diferença. Aleluias. Independente das tuas limitações, independente das tuas fraquezas, ainda que você diga que não sabe falar, não sabe se comunicar, independente de tudo isso, Deus vai te capacitar e te usar poderosamente, porque Deus é com você para fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas. Aleluias. Eu quero te convidar a aplaudir Ele bem forte, porque Ele te escolheu. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia.